O milagre que mudou a vida de Henrique, da desesperança à vitória na Universal. Henrique sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, mas a vida não tinha sido fácil. Casado com Ana, uma professora dedicada, e pai de 2 filhos pequenos, ele vivia uma rotina exaustiva, madrugadas no volante, contas que não fechavam e a pressão de ser o provedor em um país onde tudo parecia conspirar contra os sonhos simples de um homem honesto. Mas o verdadeiro pesadelo começou quando Henrique recebeu o diagnóstico: esclerose múltipla. Os médicos foram diretos: era uma doença degenerativa, sem cura, que aos poucos iria tirando sua mobilidade, sua independência e, pior, sua capacidade de trabalhar. Você vai precisar se preparar para uma vida diferente, disseram. As palavras ecoaram como uma sentença. Como ele sustentaria a família? Como pagaria as despesas médicas que já começavam a se acumular? As crises vieram rápido. Primeiro, foram as dores nas pernas, como agulhas finas perfurando seus músculos. Depois, a fraqueza. Ele começou a tropeçar, a deixar cair objetos das mãos. Em menos de 3 meses, Henrique já não conseguia dirigir por mais de 2 horas seguidas. O desespero se instalou. Ele se trancava no banheiro para chorar, sem querer que Ana visse seu medo. À noite, enquanto a família dormia, ele olhava para o teto, perguntando a Deus por quê. Eu nunca fiz mal a ninguém. Por que isso está acontecendo comigo? Foi numa dessas noites de angústia que Henrique ligou a televisão sem rumo e parou num canal que transmitia um culto da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor falava com uma autoridade que ele nunca tinha visto antes: Deus não é autor de doença. Ele quer te curar, mas você precisa crer e agir na fé. Henrique sentiu algo estranho no peito, como se aquelas palavras fossem diretamente para ele. No final do culto, o pastor fez um chamado: se você está doente, se está quebrado, venha à igreja mais próxima. Deus vai te encontrar lá. No dia seguinte, com as mãos trêmulas, Henrique digitou no Google: Igreja Universal perto de mim. O endereço mais próximo ficava a 10 quadras de sua casa. Ele hesitou. Nunca tinha ido a uma igreja evangélica antes. Sua família era católica não praticante, e o pouco que sabia sobre a Universal vinham de comentários preconceituosos que ouvia por aí: lá só querem dinheiro, é tudo teatro. Mas algo dentro dele gritava: vá. Você não tem mais nada a perder. O primeiro passo na fé. Quando Henrique entrou na Universal pela primeira vez, se sentiu pequeno diante daquilo tudo. O lugar estava cheio, as pessoas cantavam com entusiasmo, e no altar, um pastor falava sobre libertação. Ele se sentou no fundo, envergonhado, mas uma senhora ao seu lado percebeu sua expressão e perguntou: filho, tudo bem? Precisa de oração? Henrique, com a voz embargada, contou um pouco de sua situação. A mulher, chamada Dona Maria, segurou sua mão e disse: Deus vai te curar, meu filho. Mas você precisa crer e não desistir. No final do culto, o pastor anunciou uma corrente de oração para quem estava doente. Henrique sentiu o coração acelerar. Ele não sabia o que fazer, mas quando o pastor chamou: quem aqui precisa de um milagre, algo o impulsionou a levantar a mão. Em segundos, obreiros o levaram até a frente, onde o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma unção forte: em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Saia desse corpo, espírito de enfermidade. Este homem é de Deus, e Satanás não terá vitória sobre ele. Henrique sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não era dor, não era alívio, era algo diferente. Quando abriu os olhos, o pastor estava ungindo sua testa com óleo sagrado e dizendo: você vai voltar aqui para dar seu testemunho. Deus já começou a agir. Na saída, Dona Maria lhe entregou um folheto sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração. Participe, meu filho. Jejuando e orando, você vai ver o milagre, disse ela. Henrique agradeceu, mas dentro de si pensava: será que isso realmente funciona? A batalha da fé. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Henrique começou a participar dos cultos, mas a doença não tinha sumido. As dores ainda vinham, e em alguns dias, ele mal conseguia sair da cama. Ana, sua esposa, ficava dividida: Henrique, você está se apegando demais a isso. E se não der certo?
Mas ele respondia: não tenho mais para onde ir, Ana. Preciso tentar. Foi então que ele decidiu entrar de cabeça na campanha. Jejuou por 3 dias, como orientado, e todas as noites participava das vigílias de oração. No 4º dia, durante um culto de libertação, o pastor falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Henrique sentiu um conflito. Ele mal tinha dinheiro para as contas, como ia dar o dízimo? Mas lembrava das palavras do pastor: Deus não precisa do seu dinheiro, ele quer sua obediência. Quando você diz o sim a ele, ele abre o céu sobre você. Com lágrimas nos olhos, Henrique pegou o pouco que tinha na carteira, R$ 80, e colocou no envelope de ofertas. Senhor, eu não entendo, mas eu confio em ti, sussurrou. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Henrique sonhou com um homem de roupas brancas que lhe disse: levante-se e ande. Sua fé te salvou. Ele acordou assustado, mas com uma paz inexplicável. Ao tentar se levantar, percebeu que as dores nas pernas estavam muito mais fracas. Ele conseguiu ficar em pé sem tropeçar. Chocado, chamou Ana: Ana, vem aqui. Eu acho que estou melhor. Ana, incrédula, o viu dar alguns passos firmes pela sala. Henrique, isso é real? Perguntou, com os olhos cheios d'água. Ele abraçou-a forte: é real, amor. Deus está me curando. O milagre no altar. Na semana seguinte, Henrique voltou à Universal para agradecer. Mas desta vez, não foi só para dar um testemunho rápido. Durante o culto, o pastor anunciou uma fogueira santa de Israel, um momento de oração intensa onde Deus operava milagres. Henrique sentiu que precisava estar ali. Quando o pastor começou a orar, Henrique caiu em prantos. Ele lembrava de como, meses antes, mal conseguia segurar um copo. Agora, estava de pé, firme, sentindo a força voltando para suas pernas. O pastor, ao vê-lo, chamou-o ao altar: venha, irmão. Deus quer te usar como testemunho hoje. Diante de toda a igreja, Henrique contou sua história. Quando terminou, o pastor declarou: hoje, o inimigo é derrotado na vida desse homem. Em nome de Jesus, eu decreto: a esclerose múltipla não tem mais poder sobre você. A igreja explodiu em aplausos e lágrimas. Henrique sentiu como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de suas costas. Mas o melhor ainda estava por vir. Na semana seguinte, Henrique voltou ao médico para novos exames. O neurologista, espantado, olhou para os resultados: não há mais sinais ativos da doença. Sua recuperação é inexplicável do ponto de vista médico. Henrique sorriu. Ele sabia muito bem quem tinha operado aquele milagre. A transformação e a lição de vida. Hoje, Henrique não só está curado como se tornou um obreiro voluntário na Universal. Ele ajuda a receber pessoas que chegam quebradas, assim como ele chegou um dia. Sua família, que no início duvidava, agora frequenta a igreja junto com ele. Ana até participou de uma campanha das mulheres guerreiras e viu Deus restaurar áreas de sua vida que estavam abaladas. Henrique aprendeu que a fé não é passividade. É lutar, é jejuar, é dar o dízimo mesmo quando parece impossível, é estar na corrente de oração quando o corpo dói, é acreditar quando tudo diz que não há esperança. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas Ele promete estar conosco na batalha. E quando a gente obedece, Ele faz o impossível, diz Henrique, com os olhos brilhando. Sempre que alguém lhe pergunta como conseguiu a cura, ele responde: não foi eu. Foi Jesus. Mas eu tive que dar o primeiro passo. Se você está lendo isso e acha que não tem saída, vá à Universal. Entre na corrente. Participe das campanhas. Dê o dízimo. Jejue. Ore. Deus não falha. E assim, a história de Henrique se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde os milagres não são lendas, mas realidades que transformam vidas. A vida de Henrique mudou completamente depois daquele milagre. Os médicos que antes davam poucas esperanças agora o olhavam com espanto, pedindo para examinar seus exames novamente. Isso não tem explicação científica, disse um deles, balançando a cabeça. Henrique apenas sorria e respondia: não é ciência, doutor. É Deus. Mas o milagre não parou nele.
Sua família, que antes vivia dividida e cheia de desentendimentos, começou a frequentar a Universal juntos. Sua esposa, Maria, que sempre foi resistente, sentiu o toque de Deus em um culto de libertação. Eu sentia um peso no peito, como se algo me impedisse de ser feliz, ela conta. Até que, em uma corrente de oração, o pastor orou por mim e eu senti algo sair de dentro de mim. Foi como se uma corrente se rompesse. Desde aquele dia, minha vida mudou. Os filhos de Henrique, que antes viviam no mundo, também foram alcançados. O mais velho, Lucas, estava envolvido com más companhias e até já tinha sido preso por pequeno furto. Mas depois que a família começou a frequentar a igreja, ele sentiu um chamado. Eu via meu pai transformado, minha mãe feliz, e algo dentro de mim dizia: isso é real. Um dia, eu entrei na Universal sozinho, caí no chão e chorei. Pedi perdão a Deus por tudo que fiz. Hoje, sou obreiro e vejo Deus mudando vidas como mudou a minha. Henrique não guardou o milagre só para si. Ele passou a levar pessoas para a igreja, especialmente aqueles que, como ele, estavam sem esperança. Um dia, conheceu seu João, um senhor de 72 anos que vivia em uma casinha de madeira, doente e abandonado pela família. Ele mal conseguia andar, tossia muito e dizia que só queria morrer, lembra Henrique. Mas eu falei: seu João, Deus não acabou com o senhor ainda. Vamos à igreja? Relutante, o velho aceitou. Na primeira corrente de oração, seu João sentiu uma dor forte nas costas e caiu. Os obreiros o ampararam, e o pastor orou com autoridade: em nome de Jesus, essa doença sai agora. Quando seu João se levantou, a dor tinha desaparecido. Eu senti como se alguém tivesse tirado um peso de mim, ele contou, emocionado. Hoje, seu João não só está curado como ajuda a limpar a igreja e a distribuir folhetos nas ruas. Deus me deu uma segunda chance. Agora, eu vivo para ele. A transformação de Henrique também alcançou seu trabalho. Ele era pedreiro e, depois do milagre, começou a orar por suas obras. Um dia, o dono de uma construção o chamou e disse: Henrique, eu não sei o que você está fazendo, mas desde que você começou a trabalhar aqui, nada dá errado. Os materiais não faltam, os homens não brigam, e o serviço rende mais. Henrique sorriu e respondeu: não sou eu, patrão. É Deus abençoando. O homem, curioso, acabou indo à Universal e hoje é um fiel frequentador. Mas nem tudo foi fácil. Houve momentos em que Henrique sentiu o inimigo tentando desanimá-lo. Uma vez, depois de um culto, ele sentiu uma dor forte na perna, justamente onde o câncer tinha sido curado. O medo veio: será que voltou? Ele foi direto para a igreja, mesmo sendo noite. Lá, encontrou um obreiro que o levou para a sala de oração. Irmão, o inimigo quer te roubar a fé. Mas Deus já te curou, disse o obreiro, impondo as mãos sobre ele. Henrique sentiu um calor percorrer seu corpo, e a dor desapareceu na hora. Deus me mostrou que a vitória já era minha. Só precisava crer. Hoje, Henrique é um obreiro dedicado na Universal. Toda semana, ele está lá, ajudando a receber as pessoas, orando por quem chega quebrado, contando seu testemunho para quem precisa de esperança. Eu já vi gente entrar aqui arrastando os pés e sair pulando de alegria. Já vi famílias destruídas se reconciliarem. Já vi viciados livres, doentes curados, endividados prosperarem. Não é magia, não é sorte. É o poder de Deus agindo através da fé e da obediência. Sempre que alguém lhe pergunta como manteve a fé em meio à tempestade, ele responde: não foi fácil. Houve noites que chorei, dias que duvidei. Mas eu me agarrei à palavra de Deus e à igreja. A Universal não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas que encontraram um Deus perfeito. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta dar o primeiro passo. E assim, a história de Henrique continua inspirando muitos. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coisas do passado, que eles acontecem todos os dias, para quem crê e obedece. E cada vida transformada se torna uma prova viva de que, com Deus, não há impossíveis. Henrique nunca imaginou que sua história iria tocar tantas vidas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois de compartilhar seu testemunho na reunião de quarta-feira, ele começou a notar olhares diferentes, abraços mais apertados, pessoas que se aproximavam para pedir oração.
Até mesmo o irmão que o convidou para a igreja, o irmão Paulo, veio até ele com os olhos brilhando e disse: Você não sabe o quanto sua vitória está abençoando outros irmãos. Tem gente que estava prestes a desistir, mas agora está se firmando na fé de novo. Uma dessas pessoas era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que carregava uma dor profunda. Seu filho, viciado em drogas há mais de uma década, tinha sumido de casa há 3 meses. Ela já havia procurado em todos os lugares, feito promessas, chorado até não ter mais lágrimas. Quando ouviu Henrique falando sobre como Deus tinha libertado ele da dependência química, algo dentro dela acendeu. No final do culto, ela se aproximou, segurou a mão dele com força e pediu: Meu filho, você acha que Deus ainda pode salvar o meu menino? Henrique não hesitou. Olhou nos olhos dela e respondeu com a mesma convicção que um dia alguém teve com ele: Não só pode, como vai, Dona Maria. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele me tirou daquele poço, ele vai tirar o seu filho também. Mas a senhora precisa fazer como eu fiz, vir todo santo dia, participar das campanhas, jejuar e orar sem desanimar. A senhora vai ver o milagre. E Dona Maria obedeceu. Todos os dias, sem falta, ela estava na igreja. Às vezes chegava antes mesmo dos obreiros abrirem as portas. Carregava uma foto do filho no bolso, como se fosse um talismã de fé. Nas reuniões de libertação, ela clamava com lágrimas, mas também com uma esperança que crescia a cada dia. Até que, numa sexta-feira à noite, durante a corrente de oração, o pastor fez uma palavra profética: Tem alguém aqui que está orando por um ente querido nas drogas. Deus está dizendo que ele vai voltar para casa ainda esta semana. E não vai voltar do jeito que saiu, vai voltar transformado. Dona Maria quase desmaiou. Seu coração batia tão forte que ela sentiu como se fosse explodir. No domingo seguinte, enquanto ela estava na igreja, o telefone tocou. Era uma voz conhecida, mas diferente: Mãe, sou eu. Era seu filho. Ele estava numa clínica de recuperação, mas não qualquer clínica, era um centro de reabilitação mantido por membros da Universal, onde ele tinha sido levado por um ex-viciado que também fora libertado na igreja. Mãe, eu tive um sonho com um homem de branco que me disse para ligar para você. Eu não aguento mais essa vida. Quero voltar para casa. Quero servir a Deus. Quando Dona Maria chegou em casa naquela noite, seu filho já estava lá, sentado à mesa, com um sorriso que ela não via há anos. Magro, mas limpo. Cansado, mas em paz. E ao lado dele, um jovem obreiro que tinha sido seu anjo na rua, o mesmo que o levou para o centro de recuperação. A senhora não sabe o que Deus fez, o rapaz contou. Ele estava no fundo do poço, mas Deus usou até um sonho para trazê-lo de volta. Henrique, que estava presente naquele momento, não conseguiu segurar as lágrimas. Era como se estivesse vendo sua própria história se repetir, só que agora ele estava do outro lado, não mais como necessitado, mas como instrumento de Deus para abençoar outros. Isso aqui não é coincidência, Dona Maria, ele disse, abraçando os dois. Isso é Deus confirmando que ele ouve, que ele age, que ele transforma. O mesmo Deus que me libertou, libertou seu filho. E vai libertar muitos outros. E assim, o ciclo de milagres continuava. Henrique, que um dia entrou na igreja arrastado pela desesperança, agora era um dos que estendiam a mão para puxar outros do lamaçal. Dona Maria, que quase perdeu a fé, agora era uma das que testificava com alegria: Meu filho estava morto, mas Deus o ressuscitou. E o jovem que foi libertado das drogas? Em menos de um ano, ele já estava na escola bíblica, aprendendo para se tornar um obreiro. Porque na Igreja Universal, os milagres não são só histórias bonitas, são realidades que se multiplicam. Cada vida transformada vira uma semente, e cada semente vira uma árvore que dá frutos. Henrique aprendeu que a fé não é só para receber, mas para repartir. E que Deus não nos salva só para nos abençoar, mas para que, através de nós, muitas outras vidas sejam tocadas. Hoje, quando ele olha para trás, não vê mais as cicatrizes do passado, mas as marcas de uma vitória que só Deus poderia dar. E quando olha para frente, vê um futuro cheio de possibilidades, porque sabe que, com Deus, nenhuma batalha é perdida. Se você está lendo essa história e acha que seu caso é sem solução, ele costuma dizer: venha até a Universal. Não espere o milagre acontecer sozinho. Deus está te esperando de braços abertos. E eu garanto,
a sua história de vitória vai ser ainda mais linda do que a minha. Henrique não imaginava que, ao compartilhar seu testemunho na CCB, estaria plantando uma semente que mudaria a vida de muitas pessoas. Foi numa noite de quarta-feira, durante o culto de libertação, que ele sentiu um toque no ombro. Era o irmão Paulo, um obreiro que sempre o incentivava a não desistir. Henrique, tem um jovem aqui que ouviu sua história e quer falar com você, disse ele, com um sorriso que já parecia saber o que viria pela frente. Ao se virar, Henrique viu um rapaz de olhos baixos, mãos trêmulas e um ar de derrota que ele conhecia bem. Era Lucas, 22 anos, viciado em drogas há 5. A mãe dele, Irmã Maria, era fiel na igreja, mas o filho nunca tinha querido entrar. Até que, naquela noite, depois de ouvir Henrique falar sobre como Deus o tinha libertado das mesmas amarras, algo dentro dele se mexeu. Eu não aguento mais, irmão, Lucas confessou, com a voz embargada. Eu quero o que o Senhor tem. Quero ser livre. Henrique não hesitou. Abraçou o jovem ali mesmo, no meio do templo, e começou a orar com ele. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, mas um clamor sincero, daqueles que nascem da alma de quem já esteve no fundo do poço e sabe que só Deus pode tirar alguém de lá. Os irmãos ao redor se juntaram, colocando as mãos sobre Lucas, e o coro de vozes subiu aos céus: Senhor, libera este jovem. Quebra toda a cadeia. Dá-lhe uma nova chance. E Deus ouviu. Naquela mesma noite, Lucas sentiu algo que nunca tinha experimentado, uma paz que enchia o peito, como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de suas costas. Ele chorou, não de dor, mas de alívio. E quando saiu do templo, não era mais o mesmo. A mãe, que já tinha chorado tantas lágrimas de tristeza, agora chorava de alegria, abraçada ao filho que finalmente tinha voltado para casa. Mas a história não parou por aí. Lucas começou a frequentar os cultos, a participar dos grupos de jovens e, pouco a pouco, a restaurar tudo o que tinha perdido. Arrumei um emprego, reconquistou a confiança da família e, o mais incrível, começou a trazer outros jovens que, como ele, estavam presos nas garras das drogas. Em menos de um ano, já eram 5, 10, 15 vidas sendo transformadas por meio do seu testemunho. Henrique, ao ver aquilo, entendeu que Deus não só o tinha libertado, mas o tinha chamado para ser um pescador de almas. Ele e Lucas passaram a visitar bairros perigosos, falando com traficantes, dependentes químicos e famílias destruídas. Não iam com medo, porque sabiam que quem estava com eles era maior do que qualquer perigo. E os milagres começaram a se multiplicar. Um pai que voltava para casa depois de anos sumido, uma mãe que deixava a prostituição, um adolescente que largava a faca e pegava a Bíblia. Certo dia, durante uma dessas visitas, eles conheceram Dona Jussara, uma senhora que há anos orava pelo filho, preso por tráfico. Meu filho é inocente, mas o mundo já o condenou, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Henrique e Lucas oraram com ela ali mesmo, na calçada, e prometeram que iriam visitar o rapaz na prisão. Não foi fácil conseguir a autorização, mas, quando finalmente entraram na penitenciária, encontraram um jovem de olhar vazio, sem esperança. Ninguém sai daqui melhor do que entrou, ele disse, amargurado. Mas Henrique sorriu e respondeu: Você não conhece o Deus que eu sirvo. Ele tira pessoas da prisão da alma, do vício, da morte. E se ele quiser, pode até abrir as portas dessa prisão aqui. Eles oraram, falaram de Jesus, e o rapaz, pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha de esperança. Semanas depois, por um habeas corpus inesperado, ele foi solto. Hoje, está na igreja, trabalhando honestamente e ajudando outros que, como ele, precisam de uma segunda chance. Tudo isso começou com um homem quebrado que decidiu não desistir. Henrique, que já foi um caso perdido, hoje é um instrumento nas mãos de Deus. E cada vida que ele toca se torna mais uma prova de que, na CCB, os impossíveis se tornam possíveis. Porque ali não é só um lugar de culto, é um hospital de almas, onde Jesus ainda cura, libera e transforma. Se você está lendo isso e pensa que sua situação é sem jeito, saiba que não é. Deus não olha para o seu passado, mas para o futuro que Ele pode construir com você. Na Universal, não importa quão fundo você tenha caído, o que importa é que você está disposto a se levantar. E quando você der esse primeiro passo, verá que o milagre não está só em ser livre, mas em se tornar um libertador. Porque a maior bênção não é receber de Deus, mas ser usado por Ele para abençoar outros.
E essa história ainda está sendo escrita, talvez a próxima página seja a sua. E então, o milagre se completou. Era uma tarde de domingo na CCB quando G subiu ao púlpito com os olhos brilhando não de lágrimas, mas de uma certeza inabalável. Ao seu lado, estava Maria, a mulher que meses antes chegara arrastando o peso de uma depressão que quase a levou ao abismo. Agora, sorria enquanto segurava o certificado de batismo nas águas, símbolo de uma vida renascida. Ao microfone, G não contou sua história, mas a dela, como, em meio às orações e à fé inquebrantável da igreja, Deus havia restaurado sua mente, sua família e até seu trabalho, que parecia perdido. O impossível não existe onde Deus está, disse G, apontando para o céu. O que o mundo chama de fim, aqui é só o começo. A congregação explodiu em glórias. Mas no meio da multidão, um homem chamado Carlos, com as mãos trêmulas e o coração apertado, sentia cada palavra como um chamado pessoal. Ele viera à igreja arrastado por um amigo, convencido de que sua dívida de anos, seu vício e sua solidão eram uma sentença sem apelação. Até que, naquele instante, ouviu G dizer: Deus não perguntam por que você caiu? Ele perguntam: você quer que eu te levante? Foi como se uma mão invisível tocasse seu ombro. Naquela noite, Carlos ajoelhou-se no altar. Não havia fórmulas mágicas, apenas um coração quebrado entregue a um que especializa seus milagres em casos perdidos. Semanas depois, ele voltaria não só livre das dívidas, um emprego inesperado surgira, mas com um propósito: liderar um grupo de apoio para dependentes químicos na igreja. Eu pensei que meu milagre era só para mim, confessou, emocionado, no testemunho. Mas Deus me mostrou que a cura verdadeira é quando a gente estende a mão para quem ainda está no chão. Reflexão final. A vida nos ensina que milagres não são apenas eventos sobrenaturais, são escolhas que fazemos quando, mesmo sem ver o caminho, damos um passo em direção à luz. G, Maria, Carlos, todos descobriram que a CCB não é um lugar onde Deus faz coisas por nós, mas onde Ele nos transforma em coisas para os outros. O maior milagre não é o que recebemos, mas o que nos tornamos, canais de esperança em um mundo que desiste fácil demais. Lição de vida. Deus não precisa de você perfeito e Ele te quer disponível. Seus impossíveis são apenas convites para que Ele escreva, através de você, uma história que inspire outros a crer. E saiba, a página em branco do seu milagre já tem um autor, basta você dizer: aqui estou. Porque na CCB, ninguém sai como entrou.